trouxemos aqui um trabalho bastante interessante sobre sexualidade da pessoa com deficiência, né, que é a construção da subjetividade dessa pessoa. São dois autores, Hugo Santos e Letícia de Abreu. Ela é psicóloga, ele também, né, os dois, né, psicólogos, ele de base humanista e existencial e social também, né? Você trabalha com... E Letícia, você pode falar um pouquinho sobre a sua formação? Que eu... Posso. Eu sou formada, né, sou psicóloga, tenho como linha, né, a psicologia analítica e sou de Saquarema, né, tenho a área social também atuo como psicóloga social nas instituições, já trabalhei na assistência por um tempo, então a gente se divide entre esses vários ramos da psicologia. Ok. Então, como é que vai ser a dinâmica aqui? Para todos saberem, né? A gente vai dar... Eu vou começar me apresentando e abro para a Letícia iniciar a fala dela e depois ela abre para mim. Então você que vai continuar, vai começar. Sim. Então tá. Ok. Eu não sei, confesso aí para todos que eu não sou muito boa de tecnologia. Eu não consigo nem fixar o meu aqui. Tá bom. Mas, enfim, vamos fazer conforme a gente pode, né? Então, a dinâmica vai ser meia hora de apresentação, não sei como vocês vão dividir esse tempo aí entre vocês, e depois a gente vai abrir 10 minutinhos para a gente poder ver o comentário de vocês, né, de quem está assistindo, perguntas que tiverem, e eu só vou abrir as perguntas depois da apresentação, porque senão fica muita coisa e fica difícil da gente se selecionar, tá? Outra coisa, eu vou dar um site para vocês, aqui no final da palestra, eu vou botar um site para vocês poderem acessar, para vocês terem acesso ao certificado, tá bom? Então, no mais, então, está tudo certo, então podemos começar, porque agora é que vai começar a entrar muita gente. Vamos dar mais uns 2 minutinhos, né? Porque Sim, não para de entrar gente. Agora que está entrando gente. Falar de sexo, gente, falando sério. Falou a palavra sexo, ninguém perde. Eu me lembro muito das minhas aulas, que eu quando via, porque eu dava aula de noite para pessoas de baixa renda, e elas, quando começavam a dormir, porque vinham do trabalho cansadas, né? Eu começava logo a puxar assunto de sexo, ficava todo mundo acordado. É um tema que chama. É um tema que chama. É o chama que chama, porque, né, são coisas que são muito veladas, não são muito ditas. Né? Bom, podemos começar então, Hugo. Pode. Boa tarde a todos e todas. Prazer, eu sou o Hugo dos Santos, sou psicólogo. Minha autodescrição: eu sou um homem branco, de cabelo castanho, uso óculos redondo, estou de uma blusa rosa e atrás de mim tem uma estante de livros. O nosso trabalho é sobre os atravessamentos da subjetividade da pessoa com deficiência em relação à sua sexualidade. E vamos começar falando em pequenos trechos. A partir disso, eu abro para minha amiga Letícia, ela começar a fala dela. Você pode passar para mim o slide, Cláudia, por favor? Então, boa tarde, né? Como já foi apresentada, me chamo Letícia, sou psicóloga, minha autodescrição: eu sou branca, tenho cabelo cacheado louro, uso óculos, atrás de mim tem uma parede branca. E a gente hoje veio falar sobre um tema que, para a gente, nos encontrou na graduação, a gente teve contato com isso na graduação, e através de uma pessoa deficiente que tem um canal na internet que coloca justamente o dia a dia dela, as condições dela, e aí
a gente resolveu desenvolver isso um pouco mais, né? Foi muito legal trabalhar com ela, e aí isso ficou guardadinho. Quando a gente teve a oportunidade, a gente resolveu fazer. É um tema que, assim, a gente tentou colocar dentro da psicologia. Tentou, não. A gente atrela a psicologia, porque é como esse sujeito se constitui, como que todas essas representações, esses atravessamentos vão relacionar na constituição desse sujeito, como que ele vai se colocar, como ele vai estar no mundo. E qual é a responsabilidade de nós todos, deficientes ou não, em relação a isso? A reprodução, a conscientização do que a gente faz e do que a gente não faz. Então, esse debate é muito importante para a gente ampliar os horizontes, refletir um pouco mais sobre o assunto. Então, assim, vou começar um pouquinho a falar. Se o Hugo tiver alguma coisa a acrescentar, vai acrescentando, e a gente vai trabalhar mais ou menos nessa dinâmica. Então, pode passar mais uma vez, por favor. Então, passa para o outro. Nosso estudo teve várias questões, né, a serem levantadas. Quais são as representações sociais da pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência tem sexualidade? Como isso afeta esse sujeito? Quais são os estigmas sociais que eles enfrentam em relação a esse campo? Então, assim, são inúmeras perguntas que nos motivaram a fazer esse trabalho. Assim, peço desculpas pelos cachorros, porque quando a gente está de casa não tem jeito. É incontestável, assim, uma coisa que a gente quer deixar claro é que os avanços que as pessoas com deficiência conquistaram até agora, em nenhum momento a gente está questionando isso. A gente vai falar da lei, a gente vai falar de todos os atravessamentos que atravessam essas conquistas, mas em nenhum momento a gente está aqui diminuindo o que foi conquistado até agora. Pelo contrário, esse debate é justamente para que isso seja ampliado, para que isso seja avançado cada vez mais. E aí, a ideia, a necessidade de se trabalhar com uma definição mais ampla. E aí, pode passar o slide, por favor, que a gente vai trabalhar com duas definições aqui bem importantes para a gente, de deficiência, né? Que é a nossa base. Pode passar mais um, por favor. Então, primeiro, que é uma definição que a gente gosta muito, que é: deficiência é uma forma de existir no mundo. Não é algo limitante, mas sim uma forma própria de experienciar o mundo. Por que a gente traz logo essa definição? Porque, assim, toda vez que a gente escuta de deficiência, assim, praticamente toda vez que a gente escuta, tem sempre algo atrelado à limitação. É um déficit, até o próprio nome diz, né? O déficit de alguma coisa. Mas a ideia é que deficiência não seja vista como algo limitante. É uma forma de ser no mundo. Assim como eu existo de maneiras diferentes, um deficiente pode existir de várias maneiras diferentes. É a forma que ele experiencia o mundo. E aí, lá na frente, a gente vai falar isso, por isso a importância de dar voz a ele, que a experiência dele e a forma como ele experiencia é dele. E aí, logo abaixo, a gente traz uma outra definição que, embora tenha a questão da limitação, é importante para a gente entender um outro aspecto. Carvalho e Silva definem deficiência como a relação de indivíduo que possui alguma limitação, lesão, com uma sociedade inadaptada a essa realidade, não provendo igualdade, equidade e respeito às diferenças. Por que essa definição é importante? Porque faz a gente pensar sobre, na verdade, o que constitui a limitação. Se a deficiência é por causa de uma sociedade inadaptada, se a limitação é por causa de uma sociedade inadaptada, na verdade, a limitação, então, é criada. Porque a gente pode ter, sim, uma existência diferente do que a gente conhece, do que eu conheço, por exemplo, pode ser uma forma de experienciar o mundo diferente, mas a limitação, as barreiras, o que vai ser enfrentado é muito provavelmente por causa de uma sociedade que não se adaptou. Eu costumo usar os exemplos assim, não é difícil a gente encontrar culturas
que entendem alguns tipos de deficiência de forma diferente. Há culturas, inclusive, por exemplo, é muito comum em culturas hindus que, às vezes, alguma questão com algum membro seja visto como algo sagrado e aí seja muito respeitado naquela cultura. Então, assim, é uma sociedade que não se adapta, a gente não está aqui para criar juízo de valor se isso é melhor ou se é pior nessas culturas, mas a ideia é a gente perceber que essas barreiras são criadas, são colocadas por essa sociedade que não se adapta a esse experienciar de mundo, sabe? Essa forma de estar no mundo. Então, assim, é até legal quem viu a palestra de manhã também, porque o rapaz traz muito disso, é a forma que ele experiencia, e a limitação está no que a sociedade está colocando ali. E quando eu falo sociedade, eu não quero que pareça algo... estou culpando a sociedade, só apenas a sociedade. Não. Mas quando eu falo sociedade, de nós, indivíduos, o conjunto, a cultura... Todas essas representações, que eu vou falar um pouco mais à frente, que constituem a gente. Então, a ideia é mais ou menos essa. E aí, pode passar para a gente falar um pouco de... Pode passar, por favor. Pode passar para o próximo, que aí a gente vai falar um pouco assim. Primeiro, eu tenho, antes da gente colocar todos esses pontos, essas perguntinhas, a gente quer falar sobre representação social. E o que é a representação social dentro dessas definições de deficiência que a gente trouxe? Representação social é uma espécie, eu não vou entrar aqui em termos científicos, mas é uma espécie de sistema de valores, de crenças, ideários que a gente tem dentro da gente que reproduz no nosso dia a dia. Estou sendo bem simplória aqui na fala. E aí, representações sociais são isso, são esses ideários, são essas reproduções que a gente faz no nosso dia a dia, é uma espécie de sistema de valor que a gente tem sobre determinado tema, sobre determinado conceito. E aí, quais são as representações sociais que a gente tem acerca da sexualidade da pessoa com deficiência? São inúmeras. E das mais variadas possíveis, preconceituosas. Infelizmente, capacitistas, que a gente fala. A gente reproduz muito essas falas que são capacitistas, e, assim, para quem não sabe, não sei qual o público que a gente está falando aqui, quando a gente fala sobre capacitismo, é justamente a ideia de limitar esse indivíduo, de colocá-lo, de conceituá-lo apenas a partir da deficiência dele. E aí a gente tem essa palavra, né, para isso. Estou sendo bem simplória, mas acho que é para se fazer entendível. E aí, assim, a gente costuma muito ouvir: pessoa com deficiência possui sexualidade? Não, tem deficiências que são hipersexualizadas, então não pode falar no assunto porque vai estimular. Eu não acho que pessoa deficiente tem que ter filho, tem que se casar. A gente escuta muito isso, a gente reproduz, não estou me excluindo disso. O que a Cláudia estava falando no início, né, antes de algumas pessoas entrarem. A gente pode, como profissional, pode estar um pouco menos mobilizado, mas a gente ainda também tem que policiar, porque a gente reproduz. Então, assim, pessoas com deficiência podem ter uma opção sexual diferente, podem ter... diferente da norma, tá, gente? Não estou dizendo que é estranho, é diferente da norma que rege a sociedade, assim, que a gente tem o padrão, né, heteronormativo. Pessoas com deficiência podem ter comportamentos exibicionistas, então a ideia é a gente conversar sobre isso. E aí, eu queria falar rapidinho sobre cada um, assim, e aí pode passar, se quiser. Deixa eu ver qual é o próximo slide, para a gente para eu não falar muito, porque eu falo demais, gente, então já peço desculpas desde já. Se puder passar o próximo slide para eu ter uma noção. Tá. E aí, é o primeiro ponto que a gente quer colocar. Pessoas com deficiência não têm sexualidade. A partir dessa definição, a sexualidade é parte da existência do ser humano. Negar isso é retirar o direito à própria humanidade. A partir do momento que eu falo, e aqui a gente está falando de sexualidade, não só a sexualidade
como um todo, do desejo, a forma como se porta, a autoestima, não é só o ato sexual, a sexualidade vai para muito além disso. E aí, se a sexualidade é parte da existência do ser humano, e eu falo para uma pessoa deficiente que ela não tem sexualidade, eu estou negando o caráter humano dela. Porque se todo humano tem sexualidade, e eu falo que a pessoa com deficiência não tem sexualidade, eu estou negando a existência dela como ser humano, como pessoa. Então, a gente precisa se confrontar com essas falas, porque a gente às vezes reproduz. Ele tem um retardo mental, ele nem sabe o que é isso, ele não tem sexualidade. É importante a gente falar aqui também, uma coisa muito importante, é que a gente colocou esse trabalho como um início de pesquisa, como um pontapé para os debates. Então, a gente aqui não faz especificação de tipos de deficiência, mas aqui, ao longo da minha fala, eu vou até pontuar algumas coisas que especificam. Mas isso pode ser até considerado, assim, vendo de fora, errou, porque botou todo mundo no mesmo saco ali e parece que é tudo igual. Não, volto lá à definição que a gente trouxe. Deficiência é uma forma de experienciar o mundo, é a definição que a gente está embasando no nosso trabalho. Então, sendo assim, são várias formas de se experienciar. E é assim, aí a sexualidade é parte da existência do ser humano. Negar isso é retirar o direito de humanidade. Então, assim, quando a gente fala que não há sexualidade, a gente fala que, poxa, ele não é pessoa, ele não é humano, porque se todo humano tem sexualidade e ele não tem, então o que ele é? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso e ficar atento, porque muitas vezes a gente vai negar com esse discurso a ideia de que esse sujeito não tem desejo, que esse sujeito não tem libido, que esse sujeito não pode querer ter relações afetivas. Então, assim, a gente vai estar negando inúmeros direitos, inclusive, dessa pessoa. Então, assim, acho importante a gente enfatizar o quanto essas representações existem no nosso dia a dia, no nosso ideário como um todo. E aí, pode passar para o próximo slide, por favor, para eu ver onde a gente está, para a gente não se perder. E aí eu vou... isso eu já falei. Eu vou seguir aqui, porque esse slide não importa muito, assim, é só para a gente se organizar. Passa, então? Pode passar, pode passar. Tá, pode deixar aí, não tem problema. E aí, outro ponto que a gente vê muito também é a ideia de infantilizar esse sujeito. E aí, como que a gente lida com essa ideia de infantilização? Muitas vezes isso tem a ver com deficiências mentais, né? De infantilizar, de dizer que ele é uma criança, ele não entende, ele... Assim, a gente precisa ter em mente que existem, lógico, não estou aqui questionando as características das deficiências em alguns sujeitos. Mas a ideia é que, assim, por que aquele sujeito... Primeiro, criança também tem sexualidade. Criança também tem sexualidade. Isso é uma coisa que a gente precisa conversar. Parece meio tabu, parece que... Como criança... Porque, mais uma vez, eu repito, sexualidade não é ato sexual. Então, a gente precisa ter em mente que até as crianças têm tem o campo da sexualidade aflorado. Então, assim, como a gente lida com isso? Quem é educador sabe que na escola a gente tem inúmeros indícios da criança tendo os primeiros contatos com essa sexualidade dele. Então, assim, não tem a ver, no sentido que eu estou falando, não tem a ver com escolha sexual, com opção de gênero, de sexo, nem nada disso. Tem a ver com esse contato, com essa experiência com a sexualidade dele. Então, assim, quando a gente infantiliza e a gente fala assim, pessoa com deficiência é infantil, não tem sexualidade. Primeiro que criança tem sexualidade. Então, se a gente está falando que deficiente é infantilizada, pessoa com deficiência é infantilizada, ele continua no mesmo barco da sexualidade, porque criança também tem. E outra coisa,
O que a gente faz com criança? Criança está sobre o comando de alguém, não tá? A gente não tem a criança, a gente não tem que educar, a gente não tem que ensinar, a gente não tem que dar um suporte para a criança. E isso tudo demanda um certo controle de quem está nesse lugar. Então, a criança ela fica dentro desse espectro de ser comandada, de ser cuidada, de ser educada. E aí, quando a gente infantiliza uma pessoa com deficiência, a gente coloca ela nesse mesmo lugar, de que alguém tem que controlá-la, de que alguém tem que dar, escolher por ela, escolher os caminhos. Não estou dizendo que isso é certo fazer com criança também, não. Mas eu estou falando que é um movimento que fazemos e que aí a gente precisa se questionar. Será que todo esse movimento que a gente faz com as pessoas com deficiência também não é colocá-las numa caixinha de controle, de querer controlar essa forma de experienciar o mundo? E aí, por isso, eu me sinto no direito de controlar, de colocá-la como submissa a mim? Então, é algo a se pensar para educadores, para pais, para uma sociedade como um todo, mas principalmente para essas pessoas que estão mais próximas no cuidado a essas pessoas, porque às vezes a gente, sem querer, super protege, a gente não permite que experiencie, que viva essas vivências necessárias para ele para se tornar alguém autônomo, para se tornar alguém independente. Então, assim, é necessário que a gente olhe para esse olhar também. Outra coisa que eu queria falar também é a ideia de que algumas deficiências são mais fortes, essa ideia, são hipersexualizadas, que têm comportamentos exibicionistas. Porque a gente escuta isso muito do Down, né, do síndrome de Down, que síndrome de Down tem comportamentos hipersexualizados, são muito sexuais. Eu posso estar criando alguma polêmica aqui, mas assim, isso também é uma forma preconceituosa da gente lidar com uma deficiência específica, que é o Down, por exemplo. Porque, primeiro, que a gente já sabe hoje, a Cláudia estava falando sobre esses avanços, o quanto uma pessoa com síndrome de Down tem uma vida totalmente ativa, autônoma, independente. Lógico que a gente tem os níveis da síndrome, né? Mas com estímulo, com educação, com conscientização de um todo, não só da pessoa com deficiência, mas de uma sociedade como um todo, a gente dá oportunidade, a gente abre portas para essa pessoa se tornar autônoma e independente. E aí, quando a gente fala sobre isso, sobre a hipersexualização, vem uma outra ideia. Isso principalmente ocorre quando esses sujeitos estão na adolescência. Por mais que a idade cronológica, às vezes, não seja a adolescência, eles estão num período de adolescência que a gente considera. E aí, a gente se pergunta, será que essa hipersexualização, que a gente considera que é uma hipersexualização, não tem a ver com o fato deles estarem vivendo uma fase da vida de experiência, de afloramento das experiências da sexualidade? Então, assim, é preciso a gente se questionar sempre se a gente não está reduzindo aquela pessoa à condição dele. Tudo que acontece com ele é por conta da deficiência, e não porque ele é um adolescente, e não porque ele é uma pessoa. Tudo que acontece com ele é porque ele é um deficiente. Então, se ele tem um comportamento exibicionista, é porque ele é deficiente, tem essa deficiência que hipersexualiza ele. Não, e por que não pode ser algo da experiência dele? De ser adolescente, de viver nem só a adolescência como a gente conhece, mas de uma pessoa que às vezes foi contida por muitos anos da vida e aí começou a ter o acesso a essas oportunidades de vivência, e aí não houve educação sexual para essa pessoa, não houve o contato com a educação, e aí tudo vai parecer desproporcional, vai ser descondizente com as normas sociais que a gente está imposto, porque ele não foi educado dessa forma, ele não foi conscientizado, ele não foi ensinado, ele não foi norteado dessa forma.
Então, assim, a gente precisa também pensar sobre isso. Será que a gente não está negando educação sexual para as pessoas com deficiência? Porque quando a gente nega o assunto em casa, por exemplo, tem muito pais, eu já ouvi isso de pais. Não fala nada sobre isso com meu filho, porque vai estimular, ele vai querer namorar, ele vai querer transar, ele vai querer... Tem esse imaginário de que se a gente fala sobre um assunto, e não só sobre sexo, não, sobre sexualidade, quando a gente fala, a gente tem esse imaginário de que a gente estimula algo, né? É igual o tema do suicídio, é igual inúmeras outras coisas que a gente tem tabus de falar porque acha que vai estimular. Mas se a gente não fala... Só 2 minutos, é porque já foram 20 minutos. Não, pode deixar, eu vou deixar o Hugo falar. Não, vou deixar o Hugo falar. Então, assim, muito obrigada por me lembrar, porque eu falo muito mesmo, e aí vou cortando e eu vou deixar o Hugo falar. Mas vou finalizar agora, assim, finalizar não, o Hugo vai falar e a gente vai debater. Mas, assim, a ideia é que a gente olhe também que contato é esse. Está tendo contato com a educação sexual? A gente está permitindo que essas pessoas tenham acesso à saúde, acesso a serviços de qualidade. Assim, a gente leva, por exemplo, uma adolescente deficiente ao ginecologista para dar os primeiros encaminhamentos para ela? Muitas vezes não. E até por parte, quando o pai leva, quando o educador... Quem está ali, né, junto àquela pessoa leva, o médico despreparado também não dá essa educação, também não dá esse suporte, não dá esse auxílio. Os profissionais também precisam estar se reinventando, se readequando a essa realidade. Então, assim, a gente tem muitos estereótipos, a gente tem o estereótipo do anjo, que é um ser angelical, um anjo um ser sagrado. Então, a gente tem que ter cuidado. Um anjo azul, né, como falam para o autismo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. E, assim, inúmeras representações que a gente tem, deixo aqui a oportunidade de falar que o trabalho vai estar disponível, então, quem quiser ler, que aqui a gente tem que correr, né? Então, quem quiser ler o trabalho devagar, perguntar a gente deixa os contatos aqui, entrar em contato, não tem problema. A ideia é que vocês se interem mais e o debate seja feito. Mas, enfim, a ideia é que essas representações, só para eu fechar minha fala, levam sempre a ideia de controle, levam sempre a ideia de que esse indivíduo tem que ser contido, esse indivíduo tem que ser controlado, esse indivíduo tem que ser, de alguma forma, submisso a essa sociedade. E aí é isso que criam as barreiras, que criam as barreiras subjetivas que a gente traz, não são nem as barreiras concretas, né? Mas é da reprodução desse ideário de um não que recebe ali, um não que recebe lá, e aí são velados, são nãos velados, mas são uma tentativa de controle sobre essas pessoas, como se isso fosse algo a ser contido, como se isso fosse algo a ser controlado. Então, assim, agora o Hugo vai falar um pouco de como isso se dá na subjetividade desse sujeito, pelo olhar existencial que ele tem. E aí, no final, a gente finaliza para falar um pouquinho da psicologia, o que a psicologia tem a ver com tudo isso, e o que a gente pode fazer para esse debate ser mais frequente, né, nos nossos dias a dias. Então, Hugo, fala aí, que senão eu fico aqui falando com você. Não, te ouvir é sempre maravilhoso, né, Letícia? Você fala tão bem, fica até com vergonha de falar depois de você. Mas vamos lá. Hugo, sobrou 5 minutos para você. Dá para correr. Ela é muito gulosa, Peço desculpas. E aí, fica em Barreiras agora, ou como é que você quer que eu faça aqui? Isso, você pode passar para mim, ou para Barreiras, e depois passa mais um. Tá bom. Passa mais um. Isso, esse aí. É esse? Esse aí, esse. Como a Letícia estava falando, esse engessamento das representações sociais trouxemos em nosso artigo através do conceito de barreiras, que também está incluso na Lei 13.146, que é a Lei da Inclusão da Pessoa com Deficiência. E trouxemos o conceito que barreiras como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como gozo, fruição e exercício de direito, a acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão,
à comunicação, ao acesso, à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. E tem classificadores nessas questões das barreiras. E a barreira que mais se aproximou com esse engessamento de representações sociais que a gente estava trazendo são as barreiras atitudinais. Contudo, as barreiras atitudinais, elas não abraçam completamente o que são esse engessamento às representações sociais. Esse atravessamento da subjetividade do sujeito com deficiência. Desse modo, eu apontei aqui que as barreiras atitudinais são atitudes ou comportamentos que impedem ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência. E a questão não é se permite ou não, a questão é como se construo como pessoa a partir de tudo isso que está em volta de mim, a partir de todo esse movimento que falam sobre mim, de como eu sou no mundo, de como eu devo existir no mundo. E aí, pode passar, por favor, Cláudia. Espera aí, instante. Eu estou aqui só avisando que já botei o link para vocês acessarem o certificado. Beleza. E aí a gente trouxe um conceito de barreiras subjetivas, algo que a lei não traz, uma barreira que a gente não vê, uma barreira que a gente desconhece, uma barreira que está dentro da sociedade, está no falar, está nas trocas que fazemos, uma barreira que ela é disseminada de forma não vista. E isso atravessa o sujeito em sua construção. Então, ela é ainda mais desafiante do que trabalhar com as questões de acessibilidade. Transformar uma sociedade acessível ao deficiente é algo possível e simples, mas mudar o pensamento de uma sociedade para que aquele sujeito possa ter liberdade de ser no mundo é algo longo, é um processo que demanda tempo, que já vemos mudanças, já vemos sujeitos falando sobre isso, impostando de seus lugares como pessoas de sexualidade. Pode passar, por favor, Cláudia. E aí surgem essas oportunidades para falarmos sobre isso. Surgem os desafios para as políticas públicas, pensar nessas barreiras subjetivas, surge para nós, profissionais, educadores, psicólogos, e para toda a sociedade. Transformar a forma de pensar, no qual permita o reconhecimento integral desse sujeito. Esse sujeito que tem potencial para ser no mundo, esse potencial para viver plenamente, de forma toda. Toda, quando eu falo, é de forma psicossexual, social, todos os seus aspectos podem ser abarcados. Isso é um desafio que lança para todos. E o potencial que viremos falar é o de colocar essas pessoas como no seu lugar de fala. Pode passar, Cláudia. E aí a gente trouxe o papel dos psicólogos e psicólogas na construção da cidadania da pessoa com deficiência e elaboração de políticas públicas e nossas autocríticas. E eu gostaria de compartilhar com a Letícia essa fala, que foi uma discussão muito grande que a gente teve. Por que a gente está falando no lugar de uma pessoa com deficiência sobre essas subjetividades atravessadas nelas? Sim. Cadê essas pessoas empoderadas? Cadê esses cidadãos? Cadê esses sujeitos? Cadê essa autonomia para falar de sua sexualidade e gritar para o mundo? Caramba, eu posso ser uma pessoa LGBTQIA+, eu posso ter uma sexualidade, eu posso casar, eu posso ter filhos. E aí, desculpa te interromper, mas eu acho legal a gente falar sobre isso bem rapidinho, né? Que o nosso tempo já está acabando. Mas quando a gente pensa em construir... Por que a psicologia tem papel sobre isso? Primeiro, que a psicologia, por muito tempo, ficou presa ao saber médico. E ela tem uma função social. Ela precisa atingir esse papel de agente social também e criar essa mudança de imaginário social vigente. Então, isso é uma necessidade. E aí a gente interrompendo agora, porque eu também sou psicóloga, nós três, né? E a psicologia também é saúde, né? O conceito Sim. de saúde é biopsicossocial. Então, todas essas relações, elas fazem parte da saúde do indivíduo, né? Sim, exato. E aí, por que a gente também está falando desse lugar de fala da pessoa com deficiência? Porque, na verdade, não é que não existam pessoas autônomas, não é que não existam pessoas Pode passar, Cláudia. Oi?
Não, para a Cláudia passar o slide. Ah, tá. Não é que não existam, mas o que acontece? Muitas vezes essas representações que a gente traz aqui estão internalizadas, inclusive nessas pessoas que são autônomas, que são independentes e que por muitas vezes olham e falam assim: aquele lugar não é para mim. Porque por muito tempo escutaram isso do imaginário social. Então, assim, a ideia é que a gente traga, e já está acontecendo esse movimento, hoje de manhã a gente teve a prova disso, mas que a gente traga cada vez mais essas pessoas à fala. Porque quando a gente foi pesquisar trabalhos para fazer, pouquíssimos consideravam as falas das pessoas. Pouquíssimos eram sempre com o olhar profissional, com o olhar do pai, com o olhar do externo. Mas o olhar do indivíduo em si é muito difícil da gente encontrar. Então, assim, posso dar uma partezinho aí? Eu acho que esse olhar, ele é sempre um olhar de cima, como se a pessoa soubesse, ou aquele agente soubesse o que é o melhor para o outro. Sim. Né? Isso é muito perigoso, porque você destitui o outro da sua própria vontade, dos seus próprios desejos. Né? Sim. Eu só quero só avisar, só 2 minutos, que eu abri já aqui o chat para vocês poderem fazer comentários e perguntas, tá? Porque a gente está em cima da hora. Não, só terminando aqui, vou deixar o Hugo falar a última parte, mas assim, essa ideia que a Cláudia trouxe de novo, a ideia do controle, de que a gente tem que controlar, que a gente tem que comandar, que a gente sabe o que é certo, o que é errado, e que a gente tem que dar um jeito a essas pessoas que, teoricamente, são submissas a gente, né? Então, é pensar sobre isso. Por que essa ideia de controle, essa ideia da verticalidade do poder, né? Que aí a gente entra numa outra discussão aqui, mas é interessante que a gente coloque sempre isso. É sempre a instância do controle que está presente nessas representações. Então, assim, deixa o Hugo terminar aí a fala para a gente começar a escutar vocês também. É um papel nosso de promover o contato, relações de empatia, olhar para esses sujeitos com todos os seus potenciais, além do que se fala no campo médico, nesse olhar médico, que é assim, será assim, e não tem como ir para outros caminhos. Sujeito é potencial, sujeito é existência. Exato. Agradecemos. Pode passar para as referências. Só deixa eu agradecer aqui também a oportunidade, né, da gente estar aqui trazendo isso. Mais uma vez, eu e o Hugo estamos à disposição para depois, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser tirar alguma dúvida, ler o trabalho, falar, olha, não gostei disso. A gente também aceita críticas, aceita mudanças, a gente não tem problema quanto a isso. Pelo contrário, é super bem-vindo. Então, assim, nos colocamos à disposição e muito obrigada pela oportunidade de quem ficou aqui ouvindo a gente. É muito legal ter esse contato com vocês. Bom, eu quero agradecer inicialmente a vocês dois, vocês são um trabalho maravilhoso, eu acho que tem alguém aqui que está com o microfone aberto. Espera aí. Já desativei. Pode falar, Cláudia. Obrigada, querida. Eu sou meio lerda nesse negócio. Mas, enfim, agradecer muito vocês, porque eu acho que o que a gente precisa agora, principalmente, é realmente levantar questões para reflexão de toda uma coletividade, que precisa pegar essa problemática dessas pessoas que estão em sofrimento, né? Que a gente lida com sofrimento, todos os psicólogos, né? A gente tenta trabalhar com esse sofrimento para que ele seja minimizado de alguma forma. Então, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes o que está posto é perverso. E eu acho que vocês trouxeram muito bem isso, tá? Só apontando também, como eu já falei para vocês no início, antes da gente até começar aqui a sessão, que eu acho que a sociedade está mudando e agora é realmente a hora de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, porque é um momento muito propício para se mudar representações sociais, essas que estão oprimindo, né? Pessoas que 10% da população do mundo, não é? Tem algum problema de deficiência. Então,
Eu não sei se eu estou abrindo direito aqui o chat, mas não estou vendo Se alguém ninguém. quiser levantar a mão também, falar alguma coisa, Se quiserem levantar a mão, eu boto aqui. não há problema. Tinha Eu gente abro com mão para vocês. levantada, O inclusive. chat está aberto também. Se quiser mandar as perguntas, pode mandar que eu leio e a Letícia responde. Ou comentário, ela lê, gente. Não precisa perguntar, a gente não morde também, não Qualquer precisa. coisa. O que vocês quiserem se expressar, esse é o momento de vocês para a gente ter a troca também. Boa tarde. Boa tarde, Selma. Eu gostaria, porque eu gostaria de uma informação, porque eu não sei, as crianças que têm síndrome de Down, ou quando chega na puberdade, né, onde os hormônios estão mais, qualquer criança está à flor da pele, né, os hormônios estão agindo, por acaso tem algum controle que os pais têm acesso, no caso, para eles, ou não há necessidade? Vocês entenderam a pergunta? Se existe alguma forma de controlar isso, é isso que você está perguntando? Isso, nessa idade, eles ficam, vamos dizer, 14, 15, 16 anos, né? Aí os pais não querem, eles não conseguem controlar porque eles querem namorar na escola, né? Vão namorar. Existe alguma coisa para quem tem síndrome de Down, alguma medicação, algum remédio? Ou não há necessidade? Claro, Selma, se você me permitir, eu vou te responder com uma outra pergunta. Bom, eu agradeço, não estão me fazendo ser entendida, então. Vou te perguntar, por que não poder experimentar essa sexualidade também? Se adolescentes de 14 anos, ditos não com deficiências, estão na fase de estar em busca de pares, por que uma pessoa com deficiência também não pode estar em busca de seus pares? É uma experiência de sexualidade como qualquer outro sujeito. Sim, pode. Peraí, Selma, eu ainda vou fazer um adendo. O ideal é que essa pessoa tenha uma educação sexual, como a Letícia falou, para que ela possa trabalhar com as normas da sociedade. Como é que se porta sexualmente num grupo? Entendeu? Isso ela tem que aprender, e ela vai aprender como outra pessoa qualquer. Não é o fato da condição dela de Down que vai impedir ela de aprender essas regras. Sim, eu já vi muitos namorando, casando, né? E tem até passando na televisão. Mas como se diz? A minha dúvida é o seguinte: como no caso porque como você vai ter o que o pai e a mãe quer e que você está dentro de sala de aula, né? Você passa ali dentro de sala de aula. Porque aí você vai, na escola não pode namorar, mas eles têm essa sexualidade aflora. Como se comportar nessa maneira, nessa maneira? Então, me explica. A questão primeiro, o ideal é que existe uma educação sexual. Eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque já está acabando. Não há na escola isso, não. Na escola não há. A escola ela tem que agir com muita delicadeza em relação a isso. Você não pode reprimir totalmente, mas você pode ensinar que naquele momento, naquele contexto, aquele tipo de comportamento não é desejado. Que é uma coisa da ordem privada, tá? Agora eu vou abrir aqui para a Michele, que também quer fazer uma pergunta. Pode falar, Michele. Na verdade, eu queria agradecer mais uma oportunidade, a primeira oportunidade que eu tive de compartilhar essa troca sobre a sexualidade de pessoas com deficiência foi no curso que nós fizemos, né, agora há pouco tempo, de deficiências múltiplas. Eu tenho um filho autista de 9 anos e eu acho que é enriquecedor conhecer um pouco mais, saber como eu vou poder lidar com isso. E na família do meu esposo, a gente convive diariamente, mora muito perto, a gente tem uma tia dele que tem 47 anos e tem síndrome de Down. E a gente percebe muito isso. Ah, não, ela é um anjo, ela não sabe. E ela fala que ela quer namorar, ela quer casar. Abertamente, vamos falar, em alguns momentos, assim, até dançando, que ela gosta muito, foi que ela fala, quero transar. Aí minha sogra fica, ela não sabe o que é isso, não sabe? Sim, pode não saber abertamente, mas assim, o corpo dela tem esses sentimentos, né? Tá aflorado, os hormônios estão ali. Então, acho que é muito importante. Eu sei que daqui para frente eu vou ter uma caminhada em relação a isso, que meu filho é bem pequenininho ainda. Mas a informação, ela nunca é demais. Obrigada pela oportunidade. Agradecemos você pelo comentário. Eu queria agradecer tanto a Letícia quanto ao Hugo,
mas infelizmente a gente vai ter que terminar, porque daqui a pouquinho eu vou estar abrindo outra sala. Então, mas foi muito bom, adorei. E qualquer coisa também que vocês precisem de mim, se vocês quiserem, né? Qualquer informação sobre aqui Saquarema, Letícia de Saquarema, mas Hugo não, né? Como é que as coisas funcionam aqui nessa... Nós temos também muito aqui no CAE, no Centro de Apoio à Inclusão Escolar, a gente desenvolve cursos que eu gosto de chamar não de cursos, mas de formações sobre diversos tópicos dentro da educação especial, né? E, enfim, estão todos convidados também, provavelmente em fevereiro vai estar sendo lançado o edital para o ano que vem, primeiro semestre, né? Então, agradeço tudo a todos vocês. Hugo, fale aí as suas palavrinhas finais, e depois a Letícia, e aí a gente encerra, tá? Só temos a agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar de um tema tão importante. Foi um prazer enorme escrever sobre isso com a Letícia, que é uma grande amiga, trazer o meu olhar existencial para o sujeito, que eu sou apaixonado pelo ser humano, e é isso. Muito obrigado pelos comentários que eu estou lendo aqui. Agora agradeço a presença de todos vocês. Então, se vocês puderem, o link, elas estão perguntando sobre o link do trabalho, na página do fórum tem palestras. Quando tem palestras, tem todas as palestras, e tem a foto dos dois, e tem o link, tem o e-mail deles, tem todas as informações que vocês quiserem para pedir a eles trabalho, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Sim, isso muito mesmo. Feliz que esteja tendo trabalhos desse tipo. Sim, deixa só para terminar também, vou falar aqui, quem quiser entrar em contato com a gente pelo e-mail, como for, não tem problema, a gente está aqui para isso, até a Selma, que a gente não pôde responder a fundo, mas assim, quem quiser vir entrar em contato com a gente debate isso da educação sexual, realmente o que a Cláudia falou, é o caminho para a gente ter conseguir lidar com esses desafios, que é um desafio, quem tem filho, é o desafio da criação, seja ele com deficiência ou não. Então, desculpa, tentar a gente debater sobre isso, e muito obrigada pela oportunidade. E quem tiver mais dúvidas, quem quiser os comentários, obrigada pelos comentários também. Entre em contato com a gente, que a gente responde com o maior carinho. É um prazer estar aqui com o Hugo. O Hugo é um parceiro de vida. E foi muito bom a Cláudia conhecê-la, foi ótimo. Espero que a gente tenha mais oportunidades pela frente. Muito obrigada. Tá, então, gente, vamos encerrar, e daqui a pouco tem outras palestras rolando nas 4 salas, tá?